também a oportunidade de ler alguma coisa e não entender, poder questionar com o pastor, conversar com o pastor. Você tem mais assunto até para conversar com outros irmãos. Irmão, hoje eu li o primeiro capítulo de João. Lá diz assim, assim, assim. E aí, irmão? Você já leu essa passagem? Você já tem motivo, cara. Então, crente que não tem hábito de ler a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Não vamos fracassar. Não vamos fracassar. Tá bem, irmãos? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Já que eu gostaria que você respondesse com os olhos fechados, para você não olhar para o lado, para você ver quem é que vai responder. Tá bem? Fecha seus olhos, por favor. Fechados? Todos os olhos fechados. Isso, não olha, tá? Agora eu quero que você diga com muita honestidade. Você vai levantar a sua mão. E você não vai abrir os olhos, vai levantar a sua mão. Se você já tem esse hábito na sua vida. Levante a mão para mim, por favor. Deixa eu ver aqui dentro da igreja. Quantos têm o hábito? Leitura, não é belisquete não, não é beliscar na palavra não. Todos os dias você lê a palavra do Senhor. Amém? Pode baixar a sua mão. Amém? Então, irmãos, olha, a grande maioria não tem esse hábito. Por favor, comece amanhã. Comece com esse hábito amanhã. Ponha isso como prioridade da sua vida espiritual. A sua vida, para você chegar lá no céu. Bem com o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Posso fazer o desafio de começar a ler o Evangelho de João? Vamos começar a ler o Evangelho de João amanhã? Amém? O Evangelho de João você vai ler rapidinho. Vê para mim quantos capítulos tem o Evangelho de João aí, alguém? Tem uma maneira mais fácil aí. 21 capítulos. Olha, 21 dias. Se você ler um capítulo por dia, 21 dias você cria um hábito. Depois, se você quiser ficar com ele ainda, com o mesmo livro, você lê o livro de João, o Evangelho de João, mais uma vez, 2 vezes, você vai consolidar o seu hábito, porque aí você já tem o hábito de ler a palavra do Senhor todos os dias. Aí você passa para outro livro, daí a pouco você já está lendo a Bíblia quase que tudo. Entendeu? Faça isso. Se você não conseguir ler um capítulo inteiro, não tem problema. Leia meio. Leia 5 versículos, mas leia continuamente. No outro dia você dá continuidade aonde você parou. Porque eu achei interessante aqui o que o pastor falou outro dia, deixa eu ler aqui. Não, faz isso não. Você parou lá no versículo 3 do capítulo 1, começa então lá no versículo 4 do capítulo 1 e dá continuidade. A hora que der sono, parar, você não tem problema não. Isso volte à leitura. Tá bem? Em nome de Jesus. É isso que você precisa fazer. O segundo hábito de todo crente deveria ser, todos nós deveríamos ter compromisso, ou nós deveríamos ter o bom hábito de orarmos todos os dias. Todos os dias. Você deveria ter esse hábito de orar. Todos os dias. Não é só quando o problema está. Não é só quando a dificuldade vem. O crente precisa de orar todos os dias. Todos os dias. Então, se você só vai conseguir fazer isso se você fizer um trato com o Senhor, um voto com o Senhor, fazer isso todos os dias. Então, o que você pode fazer? Você pode separar um tempo, tanto para orar, quanto para ler a palavra de Deus. Tem gente que prefere fazer separado. Alguns, às vezes, ora, às vezes pela manhã, lê a palavra na volta do dia, lê a palavra à noite. Outros, lê a palavra primeiro, e tem um tempo de oração depois. Né? Mas a maioria dos cristãos costumam fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um período de adoração, tem um período de louvor, tem um período de oração e depois um período de leitura
da palavra. E depois, ainda, para aqueles que já estão um pouco mais avançados, ainda tem um período de estudo, né? Então, o ideal para nós seria aí uma média de 2 horas para envolver entre oração, adoração e estudo, leitura da palavra. Mas para você começar, eu gostaria que você começasse com o hábito da leitura e o hábito da oração. Ore, orar e falar com Deus. Não tem como. Eu não comentei que às vezes a gente fala tanto de Deus, a gente não conhece Ele, não sabe nada dele. Muitas das vezes só a gente que fala, não damos tempo a Ele de falar conosco. Entendeu? Então, oração é um diálogo. Você tem que começar a entender que oração é um diálogo. E muitas das vezes nós temos monólogo. Monólogo é quando uma só pessoa fala, uma parte só fala. Diálogo é quando as duas partes falam. Então, se você vai ter uma oração, um momento seu de oração, você precisa de ter um tempo em que você vai orar, que você vai falar, e você precisa de ter um tempo em que você vai ficar em silêncio, escutando o que Deus tem para falar com você. E aí que está o segredo do hábito da leitura da palavra. Por quê? Porque Deus fala com você através da palavra dele. Tá? Através da palavra dele. Então, quando você estiver meditando, quando você estiver em silêncio, esperando Deus falar com você, Ele vai levar você a determinados versículos da Bíblia. Ele vai levar você justamente na palavra. Ele vai falar com você através da palavra dele. Não pensa você que Ele vai vir agora, né? Eu estou aqui, quero falar com você, né? Não tem nada desse negócio, não. E muita gente fica mistificando, né? E tal. Quando eu falo, eu escutei Deus hoje, Deus falou comigo, né? Estava meditando, Deus falou. Deus me leva na palavra. Deus trabalha comigo através da palavra. Então, para você escutar Deus, você só vai escutar se você estiver lendo a palavra. Muita gente fala assim, o pastor fala que escuta Deus, outro fala que escuta Deus, outro fala, e eu às vezes fico lá em silêncio e não escuto Deus. Você não vai escutar mesmo se você não estiver lendo a palavra. Porque o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Está vendo? A importância de memorizar a palavra de Deus, né? Então agora eu não escrevi esse versículo aqui, mas o Espírito Santo, sabendo que eu tenho esse versículo na minha cabeça, o Espírito Santo queria trazer esse versículo aqui, e ele então e eu falei. Está entendendo? Então você só vai escutar a voz de Deus se você realmente colocar alguma coisa dentro do seu cérebro para que o Espírito Santo possa falar com você através da palavra do Senhor. Tá? Se você não ler, você nunca vai conseguir chegar perto de alguém e falar que escutou Deus. Porque se você falar que escutou Deus sem estar lendo a palavra de Deus, eu vou falar que você está escutando o diabo. Está escutando vozes por aí. Entendeu? Porque de Deus vai estar não. Então tenha cuidado. Cuidado. Tá? Leia a palavra e ore. Então a oração é isso. Você fala com Deus. Senhor, eu preciso de uma palavra tua hoje, Pai. Senhor, está acontecendo isso, fala comigo. Aí depois você falou tudo, você já colocou para o Senhor, então você vai ficar em silêncio. Né? Porque tem gente que fala igual o pobre na chuva, né, irmão? E fala. Eu já conversei com pessoas que não dá, chega num ponto que você vai embora e não consegue falar nada, porque só ela fala. E tem uma maior parte dos crentes também com Deus é a mesma coisa. Vai lá para o cantinho de oração, ajoelha aqui e fala, ó Deus e tal. Aí quando dá um minutinho assim, em silêncio, lembrei de mais uma coisa, Senhor, e fala. Aí quando Deus fala assim, agora ele ficou em silêncio, eu vou falar, Senhor, mas ainda tem mais isso, e vai, pá. Aí quando Deus fala, bom, agora é minha vez, né, filho? Aí ele fala, seu pai, amém, estou indo embora. Glória a Deus, Senhor, amém, Senhor. Glória a Deus, amém, Jesus, amém, Senhor.
Aí Deus fica triste, falou, meu filho, agora que eu ia começar a falar, você foi embora. Então, lembra-te disso.